Bate-papo. Nosso bate-papo de hoje, nós estamos recebendo aqui no estúdio e vamos conversar com Nayana de Quadros, ela que é enfermeira, coordenadora do CAPS Infantil e coordenadora da Casa Verde, que é o Centro Municipal de Atendimento dos Transtornos do Neurodesenvolvimento e que será inaugurada amanhã, dia 7, às 10 da manhã, na Rua Saldanha Marinho 703. Nayana, muito bom dia, tudo bem contigo? Bom dia aos ouvintes. Satisfação em te receber aqui e te perguntar o que é a Casa Verde que será inaugurada amanhã. Então, como tu falaste, é um centro, né, de uma iniciativa do município para atendimento às crianças com algum transtorno, né, ou investigação de algum transtorno do neurodesenvolvimento. O que são esses transtornos, né? São os transtornos da deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, da comunicação, alguns transtornos motores, né? São essas as especialidades. A iniciativa de criar a Casa Verde, né, foi frente a uma demanda crescente no município, né, e que os serviços que já existem hoje não estavam conseguindo dar conta de algumas situações, né. A gente já tem alguns outros serviços que atendem transtornos do neurodesenvolvimento, mas a crescente, né, se viu essa necessidade de, então, ter mais uma equipe para dar esse suporte. Nayana, nós temos um cenário, uma expectativa de número de pessoas, faixa etária, que são atendidas hoje pelo município, que passarão a ser atendidas nesse espaço? Tá. Esse espaço, então, vai atender a crianças, né, voltado para o público infanto-juvenil, de 3 aos 18 anos, né? Então, essa é a faixa etária que a gente vai atender nesse centro. E se tem hoje um cenário de quantas crianças têm esta condição no município? Não se tem uma estimativa, não tem estimativa sobre esse número. Hoje esse atendimento não existe? Ou ele já existe, mas de outra maneira? Esse atendimento, existe os atendimentos para neurodesenvolvimento em outros locais, né? Por exemplo, os transtornos de aprendizagem já são atendidos junto ao ATA, que é o Ambulatório de Transtorno de Aprendizagem, que é uma parceria da educação com a saúde, né? E funciona hoje dentro da Secretaria de Saúde. Então, as gurias conseguem atender os transtornos de aprendizagem e alguns outros relacionados ao TDAH. A APAI, né, também é outra parceira do município que atende as deficiências intelectuais, e o CAPS Infantil atende os transtornos graves e persistentes, que acabam se mesclando, né, um transtorno não exclui o outro. Então, esses serviços já conseguem atender parte da demanda, né, mas esse novo veio para, então, suprir esse limbo, digamos assim, ou parte desse limbo que não consegue se enquadrar nesses serviços que já existem. Para que essa criança, a partir dos 3 anos, seja atendida na casa, ela já tem o diagnóstico formado? Não, ou ela pode estar buscando? Pode estar em um processo de investigação, né? A porta de entrada desse serviço, então, como a pessoa vai acessar esse serviço, vai ser através da atenção básica. Sendo que ela já tem ou algum histórico, né? Enfim, alguma caminhada ou não. Na atenção básica, ela sendo avaliada ou pelo pediatra ou pelo clínico geral, ele vai fazer a avaliação inicial e verificando sinais e sintomas, então, que sejam compatíveis com o transtorno do neurodesenvolvimento, ele vai realizar o encaminhamento para a Casa Verde, então. Que esse encaminhamento vai ser regulado pela equipe da própria Casa Verde e vai ser, então, agendado a sequência dos atendimentos lá dentro do serviço. A partir dos 3 até que idade? Até os 18, até os 18. Quando você fala do diagnóstico na rede de saúde, é da rede de saúde pública ou independe isso? A rede de saúde pública, né, vai ser quem organiza, então, o serviço. Então, caso uma família tenha já uma caminhada na rede privada, mas quer migrar para o serviço público, vai poder acessar, né, pela porta de entrada, que é a atenção básica, como os demais. Ou precisa buscar o auxílio do posto de saúde, por exemplo? Isso, exatamente. Os atendimentos não vão acontecer, essa avaliação inicial ou a busca direto na Casa Verde, né? A família já vai chegar lá. Para nós, ela vai chegar primeiramente como uma referência e aí a gente vai agendar o atendimento e comunicar essa família do dia e horário dos atendimentos lá no serviço. Por isso que é importante, né, Aline e ouvintes, que a Nayana o resgate um pouquinho, assim, que tipos de atendimentos, gostaria que você detalhasse um pouco mais, né, que tipos de diagnósticos que passam, digamos assim, a ser acompanhados pela Casa Verde. Bom,
Os diagnósticos, assim, que vão, ou investigação, né, que vão ser acompanhados ali, vai ser mais os transtornos da comunicação e as questões do transtorno do espectro autista, são um foco do centro, né, mas não exclui que ele atenda os demais, porque daqui a pouco as demandas ultrapassaram o que a outra equipe que já existe estava atendendo, né, e vai conseguir ter o suporte do centro, né, então vai se organizar dessa forma inicialmente. A proposta, então, é de uma equipe multidisciplinar, então, diferente de um atendimento ambulatorial, onde a criança vai, tem a consulta e é liberada, lá a gente tem uma equipe multidisciplinar que vai ter, então, várias especialidades. Vai ter a fono, vai ter TO, vai ter um psicólogo, assistente social e eu como enfermeira e a neuro, né, também, compondo essa equipe. Então, dentro de um plano terapêutico que essa criança vai ter, dentro da unidade, ela vai ser identificado quais são as terapias que ela vai ter benefício. Primeiramente é com o psico, ela precisa acompanhar com ele um período, ou ela vai precisar da psico e da TO, né? Então vai ser avaliado cada caso, enfim, com a sua necessidade. Essas crianças que serão atendidas lá, elas são crianças, então, que já têm ou estão construindo o seu diagnóstico, estão recebendo esse diagnóstico. São crianças que, por vezes, frequentam a PAI ou frequentam a escola, a EMEI. Isso não isenta este currículo de atividades que a criança já tem. Não é um complemento. Normalmente, quando acontecem essas situações que a criança necessita de mais terapias do que um serviço só oferta, normalmente os serviços procuram conversar para daqui a pouco assim a gente não duplicar atendimentos e estar interferindo um no atendimento do outro, né? Por exemplo, se tem alguma especialidade, como a ecoterapia, que é bastante indicada em transtornos do neurodesenvolvimento, esse serviço, né, da Casa Verde não vai contar com ecoterapia. Daqui a pouco essa parceria ou esse atendimento vai continuar sendo através da APAI. Bom, vocês têm então uma relação de profissionais lá na Casa Verde, mas se houver a necessidade de um acompanhamento, de uma indicação, de uma busca de algo a mais, faça-se o encaminhamento também. Isso, também, né? O serviço também vai ser... conforme vai acompanhando atendimentos, tem uma demanda que é além do que o serviço ali vai compor, por exemplo, vai precisar de uma avaliação psiquiátrica, né, também concomitante ao atendimento ao centro, também vai se fazer o suporte daí com o CAPS infantil, para também melhor atender essa criança, né, olhar de uma forma geral. E o diferencial dos atendimentos ali vai ser também o atendimento familiar, né? É uma situação de que, enfim, quando esse projeto foi pensado, se pensou nesse suporte familiar, porque, enfim, as terapias são importantes, são necessárias, e muitas vezes é a família que consegue dar continuidade, reproduzir essas terapias que são feitas, né, com a criança nos demais turnos, né, quando ela está em casa. Então, a família também vai ser atendida nesse serviço. Quando a gente fala de uma situação como essas descritas, que serão atendidas pela Casa Verde, a gente sabe que a família toda precisa ser orientada, né? Ninguém está preparado para lidar com esse diagnóstico, então essa acolhida também é muito importante e é parte importante do sucesso do tratamento? Isso, exatamente. Né, pela experiência que eu já tenho ali dentro do CAPS infantil, a gente observa que quando a gente tem uma adesão da família, uma participação dentro das trocas, tu percebe que a gente tem um êxito maior nesse tratamento, né? Então, a gente vai também trabalhar com essa família, quais são as potencialidades dessa criança, né? A gente vai estimular, mas também poder trabalhar, poder orientar sobre as limitações, né? Uma criança que tem uma deficiência intelectual, né? Ela tem situações que ela não vai conseguir compreender, por mais que a gente estimule. Então, orientar essa família de como lidar com essa limitação dela, né? O que daqui a pouco vai desestabilizar ela, então deixar ela mais agitada, a forma como conduzir essas situações, é por isso que a gente vai ofertar o atendimento familiar. Estamos conversando com a enfermeira Nayana de Quadros, que vai coordenar a Casa Verde, mas também é a coordenadora do CAPS infantil. Como é que está o trabalho do CAPS infantil? Também gostaria que você falasse um pouco do que é oferecido pelo CAPS infantil. No CAPS infantil, a gente oferta, então, atendimentos para transtornos mentais graves, severos e persistentes,
ou sofrimentos bastante intensos, né? A gente vem percebendo um aumento nesse número de quadros ansiosos, né? Em virtude um pouco também dessa pandemia, essa readequação das crianças à escola. Então, isso são as demandas que a gente vem observando mais dentro do serviço, né? Fora os quadros que a gente já atendia de depressão maior, de esquizofrenia, né? De psicose infantil. Eu tenho a sensação que essa é uma pauta que a gente ainda não aborda, talvez como deveria, porque parece que a criança não vai ser acometida desse tipo de situação, né? E aí a pandemia trouxe à tona essa discussão das crianças estarem em casa, estarem sem a possibilidade de interagir, e agora chama atenção essa fala, porque pode sim ter contribuído para um aumento de situações, porque as crianças também sofreram tanto quanto ou mais, né, do que os adultos em casa, sem entender tudo o que estava acontecendo. Exato. E essas crianças, elas precisam de um acompanhamento por um longo período ou é indiferente? Depende o quadro. Né? Depende da situação. Né, falando ali do CAPS infantil, tem quadros, por exemplo, de ansiedade ou de sintomas deprimidos, que onde a gente consegue trabalhar com a criança e com a família, entender essa causa, fazer orientações, né? Por vezes é necessário o uso de alguma medicação, por vezes não. Só com a terapia tu consegue orientar. As coisas tendem a evoluir bem. Alguns 3, 4 meses, meio ano. Tem quadros que são mais crônicos, que a gente diz que então vão acompanhar por um período maior, né? A gente ali trabalha às vezes muito com as hipóteses diagnósticas, né? Tu não consegue fechar alguns diagnósticos dentro da infância. Tu trata, né, os sintomas, os sinais que a criança vem apresentando. Já é um pouco diferente dos diagnósticos que chegam à Casa Verde. Essas crianças, posterior aos 18 anos, seguirão com acompanhamento em outros espaços de atenção de saúde. Não é uma condição que vai haver um fechamento de tratamento? Elas permanecerão com essas condições? Só muda o perfil, pensando que serão mais crianças? Elas chegando à maioridade, tem situações assim que a gente pretende trabalhar para que elas consigam minimizar essas dificuldades, por exemplo, as atividades de vida diária, fazer que são os treinos das tuas habilidades ali com relação a se vestir, a preparar um alimento, né, a organizar a casa. Isso são atividades que tu consegue treinar e a criança vai evoluir bem seguindo essa prática em casa, né? Às vezes alguma limitação nessa questão de social, né, de interação social, talvez essa pessoa vá seguir com isso, né, bem provavelmente para o resto da vida ou por boa parte dela, mas a gente vai tentar trabalhar para que ela entenda e ela saiba qual é a limitação dela, assim, que ela aprenda a lidar também com essa dificuldade dela interagir. Daiana, Casa Verde inaugura amanhã oficialmente às 10 da manhã. Onde fica? Endereço? O endereço é na Rua Saldanha Marinho, número 703, e fica ao lado do CAPS infantil, né? Então é bem próximo para quem já conhece o CAPS, é na lateral, né? As casas são uma do lado da outra, tem uma ligação entre os serviços, né? Muito bem, obrigado por compartilhar conosco estas informações, sucesso. Obrigada. E que possa fazer um bom trabalho, né, prestar um bom serviço à Casa Verde. Sim, eu espero que a gente possa vir compartilhar em outros momentos com vocês certeza. o êxito dessa experiência. Sempre à disposição, tá bem? Muito bem. Nayana de Quadros, enfermeira, coordenadora do CAPS Infantil, coordenadora também da Casa Verde, que inaugura oficialmente amanhã. Nós temos agora 3 minutos para as 9h, 17,8 a temperatura. Promoção Presentes